are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you're turning lives around. I worship you, oh I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. I know that is who you are. That is who you are. Yes, it is. Oh, that is who you are. Então, muito bom dia a todos. Vamos, dentro de momentos, a começar mais um nosso culto online da Segunda Igreja Evangélica Batista do Barreiro. Aproveitem então estes últimos momentos para partilhar este direto. Podem criar grupos de visualização, podem colocar comentários de onde estão a assistir debaixo do direto e vamos convidar outros também a ouvirem a voz de Deus esta manhã. Mais uma vez, bom dia. Iniciamos assim mais um culto online da Segunda Igreja Evangélica Batista do Barreiro. Cada domingo às 10h30 da manhã estamos aqui a transmitir uma mensagem de esperança, uma mensagem vinda de Deus para ti. O apóstolo Paulo, talvez o maior teólogo do cristianismo, disse na sua carta aos Romanos, lá em Romanos capítulo 7, versículo 13, que o pecado é extremamente horrível. O apóstolo coloca a malignidade do pecado num grau superlativo.
O pecado atingiu toda a raça humana. As Escrituras dizem que todos pecaram e carecem ou estão separados da glória de Deus. Caímos em Adão num estado de depravação e miséria. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, versículo 10, que não há um justo, nem um sequer. O pecado atingiu toda a humanidade e pelo pecado veio a morte. Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado é o pior de todos os sofrimentos, pois é a causa das mais terríveis dores. O pecado é pior do que a morte, porque ele é a causa da morte. O pecado é pior do que o inferno, porque no inferno os mortos jamais se gloriarão dos seus pecados. O pecado é um engano fatal. Promete felicidade, mas só traz desgosto. Promete liberdade, mas o pecado escraviza. Promete vida, mas o pecado a mata. O pecado é doce ao paladar, mas amargo ao estômago. É agradável aos olhos, mas esconde o anzol da morte. Oferece taças do prazer imediato, mas condena o pecador ao tormento eterno. O pecado é maligníssimo porque priva o homem do maior bem, a presença de Deus. O sofrimento, a doença e a própria morte não podem afastar o homem de Deus, mas o pecado afasta o homem da presença de Deus no presente tempo e na eternidade. O pecado é uma afronta à santidade de Deus, é a transgressão da lei de Deus. Ele pode levar o homem ao pódio do sucesso, mas depois o lança impiedosamente no abismo do desespero. O pecado promete o que não pode dar. Os seus frutos podem parecer atraentes aos olhos, mas não satisfazem. Os seus vinhos podem ser adocicados, mas escondem o veneno da morte. O pecado abre todas as portas da liberdade sem fronteiras, mas depois tranca a vítima na prisão eterna. Promete riquezas fáceis, mas depois castiga a pessoa com o chicote da culpa. O pecado é o combustível que alimenta as chamas do inferno. Onde o pecado domina, prevalece a mentira. Onde o pecado é tolerado, a presença de Deus não pode ser manifestada. Embora o pecado seja terrivelmente mau, é possível triunfar sobre ele. O arrependimento é a porta do escape. Arrepender-se é reconhecer que o pecado é abominável aos olhos de Deus. É sentir tristeza por desejá-lo ou praticá-lo. É virar as costas para ele. Embora não possamos nos livrar do pecado por nós mesmos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele morreu pelos nossos pecados. As Escrituras nos dizem que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Em Cristo, nós somos libertos da condenação do pecado. E um dia, quando estivermos no lar celestial com Jesus, ali seremos libertos para sempre da presença do pecado. Vamos hoje exaltar este grande Deus que deu o seu Filho por nós naquela cruz para morrer pelos nossos pecados. E vamos cantar o primeiro coro, que tem como título Hoje é Tempo de Louvar a Deus.
Vamos esta manhã fazer uma leitura bíblica em Isaías, capítulo 64, versículos 1 até o versículo 9. Isaías 64, versículos 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações estremecem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Esta manhã queria destacar apenas o versículo 1 desta passagem, em Isaías 64. E aqui neste versículo, Isaías, o profeta, diz: ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. O profeta está sedento pela presença manifesta de Deus. Ele olha para o seu povo, ele vê a sua sociedade mergulhada em profundo pecado. E ele clama por um avivamento no meio do povo. Isaías estava plenamente consciente de que nenhum poder na terra, nenhum recurso dos homens poderia trazer qualquer alento à sua nação. Jamais um líder humano podia mudar aquela nação, a não ser a presença de Deus. E esta também talvez a maior necessidade da Igreja nos dias de hoje. Não podemos ficar contentes por ter templos bonitos, não podemos ficar satisfeitos por termos realmente pessoas influentes na sociedade que pertencem à nossa Igreja. Somente a presença manifesta de Deus pode levantar o seu povo para uma vida abundante. Somente a presença de Deus pode encher o seu povo de entusiasmo espiritual. Precisamos extraordinariamente e de uma forma desesperada de um avivamento da parte de Deus na nossa vida e na vida da Igreja. E queria destacar aqui uma verdade que eu vejo aqui nesta passagem. É que o clamor pela presença de Deus só pode partir de corações sedentos por Ele. Ó, se fendesse os céus e se descesses, se os montes tremessem na tua presença. A Igreja contemporânea tem sede de muitas coisas, mas está apática para as coisas de Deus. A Igreja, nos dias de hoje, muitas das vezes celebra o seu próprio nome, contenta-se com as glórias na terra, em vez de buscarmos a glória do Deus eterno. O avivamento
da Igreja. É a nossa maior e mais urgente a necessidade. Mas o avivamento só acontece, como o profeta diz, quando os céus se fendem e Deus desce e a sua presença se manifesta no meio do povo. O avivamento acontece quando a Igreja anseia por Deus, como um sedento clama por água e como a terra seca anseia pelas chuvas torrenciais. Que Deus desperte o nosso coração desta mornidão espiritual. Que Deus nos acorde deste sono de morte. É tempo de buscarmos o Senhor. É tempo de voltarmos para Deus de todo o nosso coração. Ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Vamos curvar os nossos olhos, fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e vamos orar. Pai, te agradecemos porque a tua presença pode realmente mudar o mundo, Pai. Obrigado pela vida do teu povo. Mas pedimos que tu possas despertar a tua igreja. Que a tua igreja possa acordar desta mornidão espiritual. E possa sentir um avivamento que jamais possa ter sido visto sobre a face da terra, Pai. No momento de aflição, neste momento de pandemia, pedimos que a tua igreja possa despertar. Que o teu povo possa levar o teu evangelho a todos os povos, para que multidões possam ouvir as boas novas da salvação. Pessoas sedentas possam ouvir à fonte das águas vivas, Pai. Esta manhã este é o nosso pedido. Fala a cada coração de quem está-nos a ouvir, Pai. Traz vida e vida eterna a cada lar que nos está a acompanhar esta manhã. Traz perdão dos pecados. E sabemos que o perdão só pode ser encontrado na cruz do Calvário. E é sobre a mensagem da cruz. Queremos ouvir esta manhã a mensagem que pode transformar vidas, a mensagem que pode dar vida e vida eterna. Que ninguém possa ficar insensível esta manhã à tua voz. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um coro, e este coro tem como título A Seu Tempo. Deus faz tudo muito bem.
A nossa igreja, a nossa cidade, o nosso mundo, não quer ouvir apenas um eco da voz de Deus, nós queremos ouvir claramente a sua voz. E hoje a voz de Deus vai ser trazida através da pregação da sua palavra, pelo Walter Diniz. Vamos ter ouvidos atentos, escutar aquilo que Deus tem para nós esta manhã. Sim, muito bom dia. O meu nome é Walter Diniz, é um prazer estar aqui convosco nesta manhã e gostaria de aproveitar este tempo para transmitirmos a palavra de Deus e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. E se eu lhe dissesse o nome Sara Alexandre Lima Tavares, nascida no dia 1º de fevereiro de 1978. Será que este nome lhe diz alguma coisa? Não. Provavelmente, neste momento, não se recordará do que significa este nome. Mas, talvez, se eu lhe dissesse que ela foi a vencedora da primeira edição do concurso da SIC Chuva de Estrelas, mais conhecida como Sara Tavares, provavelmente já se recordará da Sara Tavares. Ela era uma cantora evangélica portuguesa de origem cabo-verdiana. Em dado momento, ela deu uma canção que eu gostaria de iniciar este momento, cujo título da canção é Escolhas. E a canção diz o seguinte, naturalmente, não vou cantar porque senão todos vão fugir, mas diz o seguinte, a canção: parecia fácil, mas havia confusão. Já não sabia se dizer sim ou não. Entrar na onda era fácil de aguentar. O que assustava era como ia acabar. Os pensamentos começaram a correr e de repente eu já estava sem saber se tudo aquilo em que eu sempre acreditara, no meio de toda esta loucura, ia acabar por ser só mais uma mentira. E foi como ouvir alguém dizer: sei que posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Tenho liberdade para viver a minha vida mal ou bem. Sei que posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. O que escolho fazer hoje, vou vivê-lo amanhã. E eu particularmente sempre gostei desta canção da Sara Tavares, porque é uma canção que fala de escolhas. Escolhas, dificuldade em fazer escolhas que mudam o curso da nossa vida. E a verdade é que hoje o tema que eu gostaria de abordar está relacionado com escolhas que nós fazemos na nossa vida. Escolhas que vão definir a nossa felicidade ou o nosso caminhar triste de costas para Deus. E eu, para este tema, eu gostaria de observar a vida de duas pessoas, dois jovens da Escritura. O primeiro jovem é um jovem subejamente conhecido, o segundo não tanto, mas o primeiro jovem encontra-se no livro bíblico de Mateus, em Mateus capítulo 19. Eu convido a cada um de vós a abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 19 e que me possam acompanhar na leitura. Este é conhecido como jovem rico. O jovem rico, Mateus capítulo 19. E acompanhem-me na leitura, por favor, nos versículos 16 a 22. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 19, versículo 16. E este alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás,
não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20 diz, replicou-lhe então o jovem, tudo isto tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e traz um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O último versículo, versículo 22, diz, tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades, ou algumas versões diz por ser dono de muitas riquezas. Realmente esta é uma passagem conhecida. Marcos, o Evangelho de Marcos, diz que este jovem veio a correr, provavelmente para não perder a oportunidade de falar com Cristo. Diz também que ele ajoelhou-se perante Cristo e deste modo reconhecendo que realmente este é um mestre e que poderia dar as respostas que ele necessitava. O Evangelho de Lucas diz que era um jovem, que era uma pessoa importante. Provavelmente foi alguém que rapidamente se destacou e chegou a ser rico. Na passagem do dia de hoje, que nós estamos a ver aqui em Mateus capítulo 19, em duas ocasiões, no versículo 20 e no versículo 22, destaca o facto de ele ser um jovem. No versículo 16, vemos uma das chaves deste texto, que diz que este jovem chega perante Cristo e faz uma pergunta. Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E realmente a inquietação, a pergunta deste jovem é muito pertinente. Provavelmente é uma das perguntas mais importantes que alguém pode fazer relativamente à sua vida. Como é que eu poderei ter a certeza de que tenho a vida eterna? Mas vamos conhecer um pouco mais deste jovem para entender o contexto desta pergunta. Em primeiro lugar, vemos que este jovem era um jovem religioso. Diz aqui a palavra de Deus que ele cumpria todos os mandamentos. No versículo 17 diz, quando ele faz esta pergunta tão importante, diz, respondeu-lhe Jesus, porque me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, se queres, porém, ter a vida eterna, guarda os mandamentos. E este jovem pergunta, quais? Eu já cumpro todos. Quais mandamentos? E Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o jovem responde, tudo isto tenho observado, tudo isto tenho feito, que me falta ainda? No versículo 21 diz, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, se queres ter a vida eterna, vai, vende os teus bens e dá aos pobres e traz um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas riquezas. Este jovem era um jovem religioso. Não era apenas religioso, este jovem era um jovem rigoroso. Em Lucas, numa passagem paralela a esta que estamos a ver hoje, no capítulo 18, no versículo 21, diz que o jovem tinha observado os mandamentos desde a sua infância. Desde a sua infância, este jovem cresceu numa família religiosa e os seus pais educaram-no rigorosamente, não somente a conhecer, mas também a esforçar-se ao máximo para cumprir estes mandamentos. Mas, por outro lado, vemos que este jovem tinha outra característica. Era religioso, era rigoroso na sua religião, mas também era um jovem atento. Ele era atento. Apesar de ele ser um jovem religioso, ele percebeu que lhe faltava alguma coisa. Alguma coisa na sua vida estava em falta. No versículo 16 diz, eis que, aproximando-se-lhe, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Como é que eu posso alcançar a vida eterna? Mas a questão aqui, mas ele já não era religioso? Mas ele já não cumpria tudo o que era necessário para alcançar a vida eterna? A questão é que este jovem ouviu
a voz da sua consciência. Algo cá dentro dele mostrava-lhe que tudo aquilo que ele fazia não era suficiente, ficava aquém e nada lhe podia garantir que realmente ele poderia alcançar a vida eterna. A consciência é um árbitro interno que nos ajuda a entender o bem e o mal. Nos ajuda a discernir entre o bem e o mal e a ter esta noção que é inata a todos nós. É a consciência que gera em nós aquele sentimento de culpa quando não agimos corretamente. Lembram-se daquela passagem, provavelmente se vão recordar, que é também conhecida, daquela passagem da mulher adúltera, em que a dado momento várias pessoas agarram numa pedra, em pedras e querem atirar pedras a esta mulher? Lembram-se que Jesus, o que ele respondeu? Ele disse: se algum de entre vós for sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Diz a palavra de Deus em João, capítulo 8, diz que, quando ouviram isto, acusados pela sua consciência, foram deixando as pedras e foram saindo. Aí estava a consciência destes homens, mostrou-lhes que eles não estavam a agir corretamente. Também, em Romanos capítulo 2, no versículo 15, mostra-nos que a consciência é a voz de Deus dentro de nós que nos mostra que as nossas obras, que a nossa religião ou que outros esforços que nós possamos fazer são inúteis para perdão de pecados e para obter a vida eterna. E era exatamente isto que estava a acontecer na vida deste jovem. A palavra de Deus diz no livro de Tito, também no capítulo 3, diz que ele não nos salvou pelas obras de justiça que nós tínhamos feito. Nós não fomos salvos através das obras que nós fizemos. Agora, a verdade é que todos nós temos consciência, mas alguns ignoram e silenciam os clamores da sua consciência. Mas este jovem, sendo religioso, sendo jovem esforçado, sendo jovem rigoroso, ele ouviu a voz da sua consciência. E por isso ele foi à procura de Jesus para obter a resposta a estas perguntas que ele tinha na sua vida. E provavelmente mais de uma pessoa que nos tem ouvido ao longo das últimas semanas e dos últimos meses através da internet tem ouvido o clamor da sua consciência. E se ouvires este clamor, não fiques calado, não silencies a tua consciência. Não tenhas problemas, entre em contato connosco, deixa uma mensagem privada, teremos todo o gosto em poder explicar-te um pouco mais sobre esta salvação tão grande e tão especial que temos em Cristo Jesus. Este jovem ouviu a voz da sua consciência. E a pergunta deste jovem, a pergunta para a qual ele queria obter uma resposta era: que farei eu? Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Aparece aqui no versículo 16. Mas não menos interessante e não menos importante foi a resposta do Senhor Jesus, que podemos dizer que provavelmente foi aqui uma resposta inesperada. Jesus disse que ele deveria vender tudo o que tinha, dar aos pobres e a ganância daquela venda deveria ser dada aos pobres. Agora, é preciso que nós entendamos que Jesus não estava interessado no dinheiro ou na pobreza deste jovem. Jesus queria ser a prioridade na vida deste jovem. Jesus queria ser a prioridade na vida deste jovem. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas as pessoas que querem verdadeiramente seguir a Cristo, todas as pessoas que querem ser discípulos
reais de Cristo. É necessário que tenham a Cristo como a sua prioridade. E por vezes isto vai custar a renúncia de muitas coisas. Agora, aqui uma pergunta que se levanta, temos que responder. Será que é pecado ser rico? Será que Deus, que Jesus Cristo aqui diz, que a Bíblia nos mostra que é mau ser rico ou ter muitas propriedades? Eu gostaria, para poder responder esta questão, convidá-los, aqueles que puderem, a abrir as suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. É aqui um versículo que fala no contexto da vida cristã e de como deve ser vivida a vida cristã. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Diz aqui, desembaraçando de todo o peso que tenazmente nos assedia. Realmente ser pobre, ser rico, peço desculpa, e ter muitas propriedades não é pecado. A questão aqui é que na nossa vida nós temos pecados, que não é o caso, mas também temos pesos. Pesos, coisas que nos impedem de viver a vida cristã, de viver uma vida dedicada a Cristo. Neste caso, na vida do jovem rico, o peso eram as riquezas. E Jesus chama-o a deixar as suas riquezas para que possa seguir a Cristo, tendo-o como a sua prioridade. Talvez aqui é imperativo colocarmos uma questão. E nós? O que é que nos tem impedido de colocar a Cristo em primeiro lugar? Qual é o peso que nos tem assediado? Talvez o pecado podemos identificá-lo facilmente, mas não é disto que estamos a falar. Qual é o peso que nos tem impedido de seguir a Cristo com fidelidade? Ao longo da minha vida cristã, tenho visto muitas pessoas que eram fiéis a Deus, que eram fiéis a Cristo, seguiam em Cristo com entusiasmo, mas em dado momento Jesus confrontou-os com o peso e aconteceu exatamente o mesmo que aconteceu com este jovem. Diz assim no versículo 22, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades e deu as costas a Jesus. Gostaria de ilustrar esta verdade através de uma ilustração. Conta-se que um homem que era equilibrista, em dado momento esticou uma corda de aço na divisória, na separação, que fica entre Estados Unidos e o Canadá, nas cataratas do Niagara. E em seguida, esticando esta corda, este equilibrista passou de um lado ao outro a fazer equilíbrio. Ali, e passou. E a multidão que observava aplaudia. Bravo, fantástico, espetacular. Em dado momento, este homem que era equilibrista, aproximando-se de uma senhora que estava ali no meio da multidão, este homem perguntou: a senhora acredita que eu consigo novamente passar esta corda sem cair? Acha que eu consigo novamente? E a senhora: sim, claro que eu acredito que consegue. E o homem pergunta novamente à senhora: e a senhora acredita que eu consigo atravessar, mas com um carrinho de mão, levando um carrinho de mão e atravessar, equilibrando-me sem cair? E a senhora diz, sim, claro que eu acredito. Em dado momento este homem faz mais uma questão: e a senhora acredita que eu consigo passar novamente, ir e voltar sem cair, com um carrinho de mão, levando um carrinho de mão e com uma pessoa lá dentro?
E a senhora, sim, claro que eu acredito, não tenho nenhumas dúvidas sobre isso. O senhor é capaz, já ouvi passar de um lado ao outro. Então este homem vira-se, este equilibrista vira-se para esta senhora e diz: a senhora poderia, por favor, ajudar-me neste número, entrando para o carrinho para que possamos passar? E a senhora diz: não, de maneira nenhuma, nem pensar. É até engraçado e provavelmente seria a resposta que nós daríamos. Mas o mais triste nesta história, nesta ilustração, é que esta mulher acreditava, mas não confiava. Esta mulher acreditava, mas não confiava. E lamentavelmente podemos ter a mesma atitude. Vimos a igreja, mas não confiamos. Assistimos ao culto na internet, mas não confiamos. Cristo está nos coros que cantamos, está na Bíblia que carregamos, mas a verdade é que não confiamos. E quando assim é, terminamos retirando-nos tristes, porque Cristo não é a prioridade. Cristo não busca as nossas riquezas. Cristo o que procura é ser a prioridade nas nossas vidas. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vimos aqui a história deste jovem, do jovem rico. Mas vejamos a história do outro jovem, o jovem que eu chamaria o jovem pobre. E para isto eu gostaria de convidá-los, por favor, que me acompanhassem. Vamos a uma outra passagem. Em Mateus, em João, capítulo 6. Em João, capítulo 6, temos a história de um outro jovem. Esta história também é subejamente conhecida. Temos aqui a história que eu chamaria a história do jovem rico, do jovem pobre. João, capítulo 6. E vamos apenas ter aqui uma leitura desta passagem e depois já vamos ver o contexto. João capítulo 6, vamos começar no versículo 15, no versículo 5 até ao versículo 13. Diz o seguinte, Evangelho de João capítulo 6, no versículo 5, diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não te bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Aqui temos esta história conhecida, aqui temos o episódio da alimentação dos cerca de 5.000, que diz aqui o texto bíblico, com 5 pães de cevada e dois peixinhos, que diz que eram 5.000 pessoas, 5.000 homens, mas se nós vamos fazer o cálculo entre as mulheres e as crianças, provavelmente podemos calcular umas 20.000 pessoas. Era muita gente. Este texto está inserido num capítulo onde existiam vários milagres. Talvez este milagre, ou melhor, o ensinamento principal deste milagre é mostrar que Jesus
é o pão da vida, é o ensinamento principal no contexto desta passagem. Mostra-nos também que Jesus utiliza instrumentos humanos para fazer a sua obra e para fazer os seus milagres, como podemos ver aqui nesta passagem. Jesus atravessa o mar, como vemos no versículo 1 e no versículo 2, que nós não lemos, e vê e nota que está ali uma grande multidão a observar os seus milagres e a ouvir os seus ensinamentos. E nesta multidão estava uma pessoa insignificante. A Bíblia diz que era um rapaz, um menino, um jovem. Esta história aparece nos 4 evangelhos, mas apenas João refere este jovem. Mas eu gostaria de destacar aqui também alguns aspectos. Em primeiro lugar, nós vemos uma necessidade. Aqui no versículo 5, havia uma necessidade. Diz assim no versículo 5, então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Havia uma necessidade. Qual era a necessidade? Pão. Porquê? Porque o povo estava com fome. Mas também no versículo 7, nós podemos destacar aqui a incredulidade. Os próprios discípulos estavam incrédulos sobre aquela situação. Diz aqui no versículo 7, diz assim que respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Até se nós tivermos 200 denários, que eram 8 meses de salário, se nós tivéssemos 200 denários, não seria possível alimentar toda esta multidão. Provavelmente ele deve ter pensado, isto aqui só com um milagre, porque nem com muito dinheiro conseguimos alimentar esta multidão. Os próprios discípulos viram que não era possível, ou não acreditaram que seria possível alimentar esta multidão. Mas aqui chegamos ao versículo 8, diz assim, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, diz assim, está aí um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que será isto para tanta gente? 5 pães e 2 peixes, não é nada. Se 200 denários não alimentam 5.000, quanto mais 5 pães e 2 peixes, melhor, 2 peixinhos, diz as Escrituras. Isto aqui era uma possibilidade, mas era improvável que isto aqui pudesse alimentar. Imagino eu que eventualmente nesta passagem este rapaz estaria a tocar, enquanto ouvia Jesus a falar com os discípulos, estaria a tocar em André, eu tenho aqui algo, talvez possa servir, eu tenho aqui algo. E André fala com Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas para que é isto para tanta gente? E vemos aqui no versículo 10 e 11 um milagre. Vemos um milagre. A verdade é que nas mãos de Cristo os milagres acontecem. Para ilustrar esta verdade, em dado momento, já ouvi do pastor Samuel e de outras pessoas a história que normalmente acontece por vezes em África, sobre aquela menina que em dado momento não sabia como ofertar. Diz que em África, em alguns locais, em aldeias e outras comunidades semelhantes, nas suas igrejas, as pessoas muitas vezes, alguns tempos atrás, não contribuíam com dinheiro para ajudar na obra missionária ou para ajudar a missão. Contribuíam com géneros. Então, conforme o alguidar na congregação ia passando, as pessoas davam os seus bens. Alguns colocavam uma galinha, alguns colocavam farinha, alguns colocavam o tecido. Mas nesta história conta-se que uma certa menina, uma certa criança, via o alguidar a passar e cada pessoa dar as suas ofertas ou as suas doações, e esta menina não sabia o que dar. Ela punha as mãos nos bolsos, tirava e nada tinha. E conforme ia passando o alguidar pelas pessoas, esta menina ficava cada vez mais
assustada. E conta esta história que em dado momento o alguidar chegou perto desta menina e ela não sabia o que colocar. O que ela fez? Levantou-se e entrou para dentro do alguidar. Ela não tinha o que entregar, então ela entregou tudo. Deu-se a si mesma. E a verdade é que Jesus não pretende, não quer apenas aquilo que está nos nossos bolsos. Ele quer as nossas vidas. Ele chama-nos para que nós nos possamos entregar totalmente e do coração. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O vosso culto racional, que é o vosso culto consciente, ou que é a vossa adoração consciente. Jesus não busca, não procura simplesmente o que está nos nossos bolsos. Jesus procura a cada um de nós. A verdade é que entregar-se a si mesmo ao Senhor é um ato de fé, porque é para o Senhor. Eu tenho que ter fé e confiar que nas mãos de Cristo, tudo aqui é colocado nas mãos de Cristo, se vai transformar e Cristo vai abençoar para a bênção de mundos. Entregar-se a si mesmo ao Senhor é um ato de fé, mas também um ato difícil. Seguir a Cristo não é fácil, é difícil. E muitas vezes, como aconteceu com o jovem rico, requer renúncia. É um ato consciente, não é um ato emocional. Eu tenho que saber exatamente o que eu estou a fazer. É um ato pessoal. Entregar-se a si mesmo ao Senhor é um ato pessoal. A minha esposa não pode fazer por mim, nem eu posso fazê-lo pelos meus filhos. Mas também entregar-se a si mesmo ao Senhor é um ato de adoração. Como vimos esta semana, no estudo de quinta-feira, é um ato de adoração, porque eu tenho consciência que Cristo está no centro. Eu sei quem Ele é e em quem eu tenho crido. Salmo 37,5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. E já vamos terminando este tempo. Vimos aqui a história, muito sucintamente, do jovem rico. Este jovem tinha tudo, cumpria todas as coisas, toda a religião, mas em dado momento ele virou as costas a Jesus e se foi triste. Porquê se foi triste? Não porque ele tinha uma vida de pecado, não porque ele não fazia as coisas corretas, ele até fez a pergunta certa. Mas sabes qual era o problema? Ele tinha pesos na sua vida. Cristo não era a sua prioridade. Ele acreditava, mas não confiava. Mas em contrapartida, vimos também a vida, ou um episódio da vida do jovem pobre. Este jovem era um anónimo, ninguém o conhecia, não sabemos o seu nome e nunca mais ouvimos falar sobre este jovem nas Escrituras. Mas este jovem, com o pouco que tinha, ele foi um instrumento nas mãos de Cristo. Entregou tudo o que tinha e se foi embora feliz. O jovem rico foi embora triste. O jovem pobre foi embora feliz. Não estamos a falar de pobreza nem de riqueza. Estamos a falar de atitude e de coração. Talvez hoje é o dia de assumir que provavelmente ainda não entreguei tudo. Provavelmente hoje é o dia de tomar uma decisão. Provavelmente hoje é o dia de dizer: Senhor Jesus, eu sei que eu tenho um peso na minha vida. Eu sei que ainda não entreguei tudo. E eu quero de hoje em diante caminhar contigo. Eu quero de hoje em diante viver a minha vida que seja a vida de Cristo. Eu quero entrar no alguidar.
e entregar tudo ao Senhor Jesus Cristo. Talvez agora me faz pensar naquele coro que diz o seguinte: eis-me aqui, Senhor, venho-me render. Eis-me aqui, Senhor, minha vida oferecer. Para que a cruz, no meio da adoração, elimine o que é da velha criação. Eu sei, Senhor, que é direito teu mudares tudo em alguém como eu. Mas, Senhor, se isso é o melhor para a minha vida, só me resta em amor te obedecer. Só me resta em amor caminhar contigo. E como dizia o pastor Samuel, o avivamento acontece quando nós voltamos à palavra de Deus e quando nós buscamos a Deus. A verdade é que é nosso desejo que Deus realmente possa ser o centro de cada uma das vidas, da minha vida e da sua vida. E que seguramente isto será para a bênção de muitos, porque era uma vida nas mãos de Cristo. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus nos abençoe neste domingo. Vamos então orar esta manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos porque tu cuidas de cada um de nós e tens um plano que queres realizar através das nossas vidas, Pai. Que nada possa ser um empecilho para que a tua vontade possa ser realizada em nós, ó Pai. Se há alguma coisa que nos prende, se há algum peso ainda na nossa vida que ainda realmente impede de te seguir verdadeiramente, que hoje mesmo cada um de nós possa tomar a decisão de pôr do lado, ó Pai. E se há aqui alguém que nos escutou esta manhã, que não tem a certeza ainda da vida eterna, que talvez te faça a mesma pergunta que o jovem rico fez: o que farei para herdar a vida eterna? Que hoje mesmo possa vir a Jesus, que possa ver Jesus pagando o preço do seu pecado ali na cruz do Calvário e possa receber a salvação que há em Cristo. Pedimos por isto em nome de Jesus. Amém. Esta manhã, a resposta realmente que Deus quer de ti é uma entrega incondicional das nossas vidas. Ele quer a tua vida. Deus quer realmente perdoar os teus pecados. Ele quer dar-te a vida eterna. Ele quer cuidar de ti. Esta manhã Deus não quer apenas coisas. Deus não quer isso de ti. Deus quer algo maior. Deus quer a tua vida. Esta manhã o convite é para entregarmos as nossas vidas nas mãos de Deus, pois Ele tem algo grande para cada um de nós. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O convite é feito por Deus e a nossa resposta deve ser: eis-me aqui. E vamos cantar este coro que o Walter mencionou: eis-me aqui, Senhor.
Em certa altura do seu ministério, em João capítulo 7, versículos 37 e 38, Jesus deixou um convite às multidões. Jesus dizia: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Tal como aquele jovem que estava sedento por saber como ganhar a vida eterna e vai ter com Jesus e faz aquela pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Talvez esta manhã, dentro de ti, há uma sede que não pode ser satisfeita com as coisas deste mundo. Dinheiro, poder, sucesso, fama ou qualquer outra coisa não podem preencher o vazio a que há na tua alma. Deus colocou no coração do homem a eternidade e as riquezas deste mundo. Os prazeres passageiros desta vida não conseguem saciar a tua alma. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a água da vida. Ele satisfaz plenamente. Jesus diz que aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Este convite é pessoal. Não se trata de um mero ritual religioso, mas de um relacionamento pessoal com Jesus. Este convite não é apenas para tu teres um relacionamento intelectual, saberes tudo acerca de Jesus, mas ele convida-te a ter um relacionamento íntimo com ele. Este convite exige uma tomada de decisão. Tu precisas vir a Jesus. Tu precisas arrepender-te dos teus pecados e creres em Jesus como teu Salvador pessoal. E quando tu te rendes a Ele, então uma nova vida brota no teu interior. Uma vida abundante que só Jesus pode dar. O vazio que há na tua vida é preenchido e gozarás de uma vida eterna na presença de Deus. Mais uma vez, obrigado por ter estado connosco. Qualquer pergunta que tenha para fazer sobre a mensagem de Deus, pode realmente fazer por mensagem interna, uma mensagem privada nesta página. E eu terei todo o gosto em responder. Todos os domingos, às 10h30 da manhã, nós estamos aqui a transmitir uma mensagem de esperança, vinda de Deus para ti. Esperamos por ti. Convido outros para que possam ouvir a voz de Deus. Que Deus o abençoe e guarde durante esta semana.